Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, participar com os irmãos dessa reunião, poder trazer a palavra. Agradeço a vida do pastor Eliseu, que nos convidou. Deus tem ministrado aos nossos corações nesses dias, e eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor já tem brotado dentro do meu coração. Está lá em Atos, no capítulo 27, versículo 21. É uma viagem meio conturbada da vida de Paulo, até ele chegar numa ilha chamada Ilha de Malta. Encontraram? Amém? E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os: Senhores, devíeis ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Amém? Aqui é uma viagem que Paulo teve, muito conturbada, como eu disse, uma viagem muito difícil. E falar de Paulo, irmão, é o que é muito gratificante. Se você ler a biografia de Paulo, um homem que, se você ir acompanhando a história, a trajetória dele, a princípio você vai se assustar com tudo que ele viveu, mas ao mesmo tempo a palavra do Senhor nos conforta com aquilo que ele viveu. Se você ler a biografia de Paulo, você vai se sentir triste por alguns momentos, mas ao mesmo momento você vai sentir alegria no seu espírito. Se você ver a biografia de Paulo, por algum momento você lendo, você vai se sentir com medo daquilo que ele viveu, mas ao mesmo tempo você vai se sentir com coragem, com ousadia, porque o mesmo Deus, o mesmo Espírito que estava nele é aquele que habita em nós. O mesmo Deus que fortaleceu Paulo naqueles tempos é o mesmo que nos fortalece nessa geração. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, não há diferença, é o mesmo, está em mim, está em você. Você acredita nisso, amém? Aleluia. Então Paulo, ele era um homem que perseguia os cristãos. Ele era um homem que ele perseguia os cristãos, e depois de um tempo ele foi perseguido pelo Senhor. Ele entregou a sua vida em testemunho à obra de Jesus Cristo. Então por um momento ele perseguia, ele matava os cristãos, e logo depois, ao encontrar com Jesus lá no caminho de Damasco, aquele que perseguia já teve uma consciência transformada pelo Senhor, já não perseguia mais, mas já entregava a sua vida pela obra, por aquilo que Deus estava fazendo. Ele entendeu o chamado dele, ele entendeu a vocação dele. Nesse texto, meu amado, antes de Paulo ele embarcar a Roma, Paulo ele se encontra à casa de Filipe,
E lá na casa de Filipe, a palavra do Senhor diz que havia 4 filhas de Filipe, que elas eram virgens e elas profetizavam. E Paulo estava nesse ambiente, um ambiente propício para o manifestar da presença de Deus, um ambiente propício para trazer a revelação do céu na terra. E de repente vem um homem chamado Ágapo, da Judéia. Ele desce até a casa de Filipe e ele entra na casa de Filipe. E lá em Atos 21, versículo 11, a palavra do Senhor diz que ele chegou com o propósito de falar conosco. E assim que nos encontrou, ele tomou o cinto de Paulo e, amarrando seus próprios pés e mãos, profetizou: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que fazer isso? Não choreis, pois assim fazendo partis meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha, então Paulo ele está no ambiente profético. Paulo ele está no ambiente propício, aonde tem pessoas que estão sintonizadas com o céu, que estão sintonizadas com a voz de Deus, e de repente vem um profeta e libera essa palavra para ele. E Paulo, em resposta a essa revelação, ele diz: não fiquem tristes, porque eu estou pronto, não apenas a ser amarrado, mas também a morrer por Jesus Cristo. Paulo ele tem uma consciência daquilo que ele viu, meu amado. Paulo tem uma identificação com aquilo a qual o Senhor tinha revelado a ele. Quando lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus aparece aos discípulos e fala assim: vocês vão receber poder do alto, vocês vão ser revestidos com o poder do Espírito Santo, e vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, em Samaria, como até os confins da terra. Jesus diz isso aos discípulos. Só que os discípulos, a princípio, talvez eles não entenderam, porque eles se amedrontaram com isso, porque ser testemunha de Jesus não é apenas, meu amado, nós nos espelhar naquilo que o Senhor tem, mas é nós nos sacrificar por Ele, sacrificar pela obra dEle, por aquilo que Ele está fazendo. E Paulo, por esta revelação de Ágapo, ele diz assim: não se entristeçam, não fiquem tristes, porque assim como eu estou pronto a ser amarrado, eu também estou pronto também a me sacrificar por aquilo que Deus me chamou. Eu e você, meu amado, fomos convocados pelo Senhor por uma vocação dEle, por algo, pela obra que Ele está operando nesse mundo. Não só nós temos que ser testemunha, como temos que nos sacrificar por Ele. E Paulo, ele bem entende aquilo que Deus tinha revelado a ele. Paulo tinha essa consciência, meu amado, de ser a testemunha, de entregar a sua vida. Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo ela pela fé em Cristo Jesus. Paulo diz: se eu viver, eu vivo em Cristo, mas se eu morrer, eu morro em lucro, porque a minha vida está entregue a Ele. Amém? Então Paulo tinha consciência da sua vocação. Paulo ele não caminhava, meu amado, por caminhos de ventos, caminhos sem orientações. Paulo ele sabia onde ele colocava os seus pés, porque ele caminhava debaixo de uma palavra, ele caminhava debaixo de uma ordem, meu amado. É isso que eu creio que Deus tem para nós: caminhar debaixo de uma palavra, não caminhar segundo a ordem do vento, meu amado, mas eu e você precisamos ecoar
a voz que vem do céu. Deus em todo momento Ele fala conosco, mas muitas vezes nós não temos parado para ouvir aquilo que Ele quer falar com a gente, aquilo que Ele quer nos conduzir na vontade dEle. E Paulo, ele tinha a convicção daquilo que ele era para ele fazer: anunciar o Evangelho, até que a sua carne se desfalecesse, porque ele estava entregue à obra do Senhor. Por esta causa eu me ponho de joelho. Paulo dizia: por esta causa eu me ajoelho, eu me inclino, eu me rendo por esta causa. Agora Paulo lá em Jerusalém, no capítulo 23 e versículo 11 de Atos, diz assim: na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: sê corajoso, assim como desse testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. Paulo agora ele está preso numa fortaleza em Jerusalém. Querido, num momento crítico que Paulo estava vivendo, por anunciar o Evangelho, por testemunhar o Evangelho, querido, no momento de dificuldade, um anjo aparece a ele na fortaleza. Meu amado, no momento difícil da sua vida, no momento que talvez você esteja passando de dificuldade, eu creio, meu amado, que Deus ele tem se revelado através da sua palavra na sua vida, meu amado. Paulo ele estava com a sua mente sintonizada com aquilo que Deus estava operando. Nós só não ouvimos, meu amado, porque o nosso coração muitas vezes está inclinado às coisas dessa terra, e não está inclinado à revelação do Espírito Santo. Mas quando a nossa consciência e o nosso coração ele estiver sintonizado com as coisas do alto, meu amado, nós entenderemos aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Nós não iremos caminhar mais pelo vento, não iremos mais caminhar por ondas de doutrinas, mas nós iremos caminhar por uma verdadeira revelação do Espírito Santo de Deus. Uma certeza, uma fé, uma convicção daquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas, meu amado. Paulo tinha essa consciência. Paulo numa prisão, numa cela escura, numa cela fria, ele estava tendo revelação de Deus, meu amado. E às vezes eu e você, no conforto da nossa casa, num ambiente quentinho, aonde temos uma televisão, irmão, aonde nós temos um sofá, uma cama, não temos tido revelação do alto, meu amado, porque a nossa mente está muito distraída. E Paulo, numa cela fria, estava tendo revelação da vontade de Deus, meu amado. A cela estava fechada para Paulo, mas os céus estavam abertos na vida de Paulo, meu amado. É isso que Deus quer para mim e para você, meu amado. Ele quer abrir os céus da revelação na nossa vida, para nós andarmos conscientemente daquilo que Ele tem para nós, meu amado, como filhos de Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Então Paulo recebe uma revelação de Deus na fortaleza em Jerusalém, que da mesma forma que ele estava sendo testemunha de Jesus em Jerusalém, o Senhor estava querendo o enviar até a Roma. E nesse trajeto, meu amado, eu lendo essa história de Paulo, essa biografia de Paulo, a gente se emociona, meu amado, porque tantas dificuldades que Paulo enfrentou, meu amado, somente para a obediência daquilo que Deus tinha para ele. E muitas vezes nós, meu amado, por pouca coisa já murmuramos diante do Senhor. Por poucas coisas, meu amado, nós já abaixamos as nossas guardas, já desistimos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, colocamos de lado o chamamento do Senhor para as nossas vidas. Mas Paulo não, ele enfrentou confiantemente naquilo que Deus tinha para ele, meu amado. Irmão, é isso que Deus tem falado aos nossos corações nesses dias, meu amado.
para que o nosso coração esteja sintonizado com a vontade dEle, com o querer dEle, porque maior é o que está em nós, meu amado. Maior é aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, não por nós mesmos, não por merecimento nosso, mas pela obra redentora que Ele realizou na cruz do Calvário, meu amado. Porque nós mesmos não temos merecimentos de nada, mas a misericórdia e a graça dEle alcança eu e você todos os dias das nossas vidas, meu amado. Não existe um dia quando nós nos levantamos, quando nós puxamos o ar no pulmão e respiramos, a qual a misericórdia e a graça dEle não nos alcança, meu amado. Porque Ele é um Deus de amor, e Ele quer colocar em nós, Ele quer gerar em nós a identidade de filhos, meu amado. E o filho, ele entende o plano do Pai. O filho, ele entende o propósito maior do Pai. O filho, ele não faz as coisas por vontade própria. O filho, ele faz porque ele vê o que o pai está fazendo. O filho, ele copia o que o pai faz. Quando o pai está fazendo algo, o filho fica atentamente olhando para ele. Daqui a pouco você olha para o filho está fazendo a mesma coisa. Assim é Deus nas nossas vidas. Nós precisamos parar um pouco das nossas correrias e começar a olhar mais para o Pai, meu amado, para que a revelação do Pai em Cristo Jesus manifeste em nós, para após a manifestação dele, eu e você, revestido pelo Espírito de Deus, podemos ser a testemunha de Jesus, meu amado. Porque não tem como eu e você, meu amado, queremos ser testemunha dele, se nós não temos a revelação de Cristo, não temos a revelação do Pai. A revelação do Pai é Cristo, e a revelação de Cristo para o mundo é eu e você, meu amado. Amém? Agora Paulo é julgado pelo Félix, Paulo é julgado pelo Festo, e Paulo é julgado pelo rei Agripa, meu amado. Só que em Paulo não há nenhuma condenação. Nenhum deles olham com olhar para que possam o acusá-lo, meu amado. Paulo agora embarca então, sobre ordem do rei Agripa, ele vai agora sendo enviado até Roma, meu amado. E lá em Atos capítulo 27:3, a palavra nos diz: no dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Olha que interessante, amado. Paulo, ele está sendo enviado agora por um propósito de Deus. Paulo está agora numa embarcação, e ele depara agora com esse homem chamado Júlio, a qual agora ele toma conta de Paulo. E a Bíblia fala que Júlio, ele tem com Paulo como por bondoso com Paulo. Quando eu e você, meu amado, estamos no propósito de Deus, quando eu e você estamos engajados naquilo que o Pai está fazendo, o Pai, sem eu e você conhecermos pessoas, Ele coloca a pessoa certa dos nosso lado, para agir conosco de bondade, meu amado. Não só com a bondade, como através de Júlio, ele permite Paulo visitar seus amigos, e nessa visitação, Paulo, ele recebe todo o suprimento necessário para poder viajar, meu amado. Isso é tremendo que Deus está falando nessa noite, irmão. Quando eu e você nos posicionamos no propósito de Deus, o milagre vem, meu amado. O suprimento vem. Nós não caminhamos por necessidade, nós caminhamos por propósito, porque o propósito de Deus supre a nossa necessidade. E Paulo, ele está sendo suprido agora. Deus usa da vida de Júlio de misericórdia e bondade para com a vida de Paulo, meu amado.
Paulo, no momento escasso, no momento onde as coisas começam a faltar, Deus colocou Júlio para agir de bondade. Se você andar na vontade de Deus, meu amado, Deus vai colocar pessoas para suprir a sua necessidade, meu amado. Eu não sei o que você está precisando nesse dia, mas Deus está colocando no meu espírito isso, para dizer para você: se você andar no meu propósito, eu irei suprir as suas necessidades. Quando nós caminhamos pelo propósito de Deus, meu amado, Deus ele conecta a pessoa certa na minha e na sua vida. E eu creio, meu amado, eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo isso na minha vida ministerial. Deus está conectando pessoas certas na minha vida. Deus vai conectar nessa geração, meu amado. Deus vai conectar na vida daqueles que estão engajados com a vontade de Deus. Deus irá conectar pessoas certas para o crescimento da sua vida espiritual. Existe um manifestar de Deus sobre esta geração, conectar pessoas certas e desconectar pessoas erradas. Não estranhe, meu amado, se pessoas começarem a se afastar de você. Não se estranhe, irmão, não se assuste com isso, porque Deus vai conectar pessoas certas na sua vida. Porque existe algo maravilhoso que Deus quer realizar no nosso tempo, meu amado. E se nós entendermos isso, meu amado, nós iremos viver coisas grandes do céu nesta terra, amém? Agora, em Atos 27:13, nos versículos seguintes, nós iremos ver a embarcação de Paulo agora, chegando à ilha de Patmos, a ilha de Malta, perdão. E essa viagem, meu amado, se você ler, você vai perceber que em várias citações irão dizer: o vento forte bateu no barco, o vento forte bateu no navio, e a tempestade bateu no navio. Querido, eu lendo essa passagem, me dava desespero. Imagine, Paulo agora ele está dentro de um navio, 276 presos dentro, e em todo momento você vai ver que o vento batia no navio, tentando destruir o navio. E Paulo em todo momento ele tinha convicção e certeza, meu amado, que Deus estava ao seu lado, trazendo para mim e para a sua vida, meu amado. Muitas vezes eu e você estamos passando pela tempestade na nossa vida, passamos por servirmos ao Senhor, as aflições vêm nas nossas vidas, a dificuldade vem, os problemas vêm, ele bate no nosso navio, ele bate no nosso casco. Mas uma coisa é certa, eu e você precisamos ter a certeza e a convicção que o Senhor ele está nos protegendo a todo instante, que o Senhor ele está nos guardando a todos os instantes, irmão. Deus ele estava guardando a vida de Paulo. Paulo estava numa embarcação por uma vontade do céu, por um propósito do céu, e ele não desanimou, ele não se entristeceu, ele não estava triste, mas ele estava contente, porque ele sabia quem estava na direção do navio. Eu e você, meu amado, precisamos ter a certeza e a convicção de quem está no controle da nossa vida, porque enquanto eu e você pegarmos o volante do Senhor, as coisas irão dar errado nas nossas vidas. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus, entregamos o controle da nossa vida a Ele, meu amado, as coisas começam a fluir no tempo e na hora certa do Senhor. Amém? Soprando bradamente o vento sul, e acreditando eles que haverem conseguido alcançar o que almejavam,
levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem próximo da ilha. Versículo 14 de Atos 27. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão, conhecido como vento nordeste. E sendo o navio lançado para fora de curso, e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria, cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados. Olha que interessante, amado. No momento em que todos acharam que estava tudo bem, que o curso do trajeto estava tudo sob controle, a palavra do Senhor diz que um vento forte, um furacão aparece e muda o cursor daquele navio. Muda o cursor daquele navio. E a Bíblia fala agora que eles não conseguiram mais ter o controle do navio, e eles se submetem a esse controle, eles se submetem a essa direção. Muitas vezes, querido, Deus ele envia nas nossas vidas certos furacões, porque parece que nós estamos caminhando num trajeto certo, parece que a nossa consciência está no trajeto certo, e às vezes vem o furacão enviado por Deus para recalcular a nossa rota, e essa rota ser direcionada de volta à vontade de Deus. Deus ele tem os meios de trabalhar nas nossas vidas, meu amado. Quantas vezes isso já aconteceu comigo, meu amado? Eu achar que estava caminhando de uma forma certa, eu achar que estava caminhando de uma forma correta, e Deus enviar uma fúria nordeste na minha vida, para que a rota que eu achava que estava correta fosse recalculada pelo Senhor, para que eu pudesse caminhar novamente na rota de Deus. Não estranhe, meu amado, muitas vezes por situações que você está enfrentando. Não sei se já aconteceu assim com você, mas às vezes passamos por certas lutas ou por certos problemas que nós pensamos assim: parece que eu já passei por isso, parece que eu já vivi isso aqui alguns dias atrás, alguns meses. Mas Senhor, por que está acontecendo isso de novo? Por que me sobreveio isso de novo, Pai? É porque talvez, meu amado, o Senhor está recalculando a nossa rota, e nós não estamos tendo o entendimento espiritual e entrar nessa rota do Espírito. E enquanto nós não entendermos isso, meu amado, a fúria vai vir sobre nós, porque uma das formas de o Senhor manifestar o seu amor corretivo em nós é através do seu juízo de amor. E às vezes o juízo do amor do Senhor é para nos levar novamente à sua vontade. Amém, irmãos? Então ele nos tira fora do nosso curso, para nos rendermos à força do seu vento. E no versículo 20, no capítulo 27 diz: nem sol nem estrelas foram avistadas por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Versículo 21. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os: senhores, devíeis ter dado ouvido aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois desta forma teriam evitado este dano e prejuízo. Entretanto agora exorto-vos que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem durante a noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo,
e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida, e a de todos os que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus, e que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Paulo, então, se levanta no momento onde todos tinham perdido a esperança, meu amado, aonde todos já não tinham mais esperança, porque a palavra do Senhor diz que eles perderam toda a esperança. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite, meu amado. Se você está passando por um momento que parece que a sua esperança se foi, que parece que a sua força, o seu ânimo se foi, por alguma circunstância que você esteja passando, por alguma dificuldade ou algum problema que você esteja enfrentando nesses dias, eu estou aqui nessa noite no poder da autoridade do Senhor para dizer para você: tenha coragem, que o Senhor possa levantar o teu ânimo nessa noite. Assim como Deus levantou Paulo no meio do mar, no meio da tempestade, para dizer para eles: tenham bom ânimo, não temas. Deus me enviou aqui nessa noite para dizer para você nessa noite: não temas, tenha bom ânimo, porque havia uma promessa na vida de Paulo, meu amado, que ele não iria morrer. E por essa promessa estar sobre a vida de Paulo, aqueles 276 presos que estavam com ele, nenhum deles foram mortos, meu amado. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. Existe uma palavra que Deus liberou desde quando você foi gerado pela sua mãe. Uma palavra que foi ordenada do céu, meu amado. E por essa palavra estar sobre a sua vida, existem pessoas ao seu redor que não estão sendo tocados pelo mal por causa da sua vida, meu amado, por causa daquilo que o Senhor determinou sobre você, meu amado, por causa da sua oração, por causa da sua intimidade com Deus. Deus está guardando a sua vida e a vida dos teus, meu amado. Eu digo isso com propriedade diante de você, meu amado. Eu digo isso com propriedade diante de cada um de você nessa noite, porque através da minha vida, através de orações minhas, orações do meu irmão, havia uma maldição sobre a vida do meu pai, a qual uma mulher fez sobre a vida da minha avó há muitos anos atrás, meu amado, a qual meu pai e todos os seus irmãos iriam morrer pelo um vício de bebida. E todos os irmãos do meu pai morreram, menos o meu pai morreu, porque desde pequeno a minha mãe ensinou eu e o meu irmão a orarmos pelo meu pai, a jejuarmos pela vida do meu pai. Nós ainda pequeno, da idade da minha filha, com 9 anos, nós ficávamos sem comer, sem entendimento do que era um jejum, mas com propósito pela vida do meu pai. E Deus guardou ele, e há 9 anos o meu pai foi liberto de um vício a qual o diabo o escravizava. E eu estou dizendo na autoridade de Deus nessa noite, pela sua vida, pela sua oração, Deus está guardando pessoas, Deus está guardando ente querido de você, porque você tem orado, você tem conectado céu e terra pela vida dele, e Deus está dizendo: eu vou livrar, eu vou guardar por amor a vós, aleluia. Deus colocou autoridade sobre a sua vida, não por causa de você, mas pelo Espírito de Deus que habita em você. Amém?
Feche os seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Existe uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Existe algo que o Senhor derramou sobre a sua vida. E talvez você não tenha crido nisso. Talvez você não tenha dado valor a isso. E o Senhor está te despertando nessa noite. Deus te levantou, meu amado, para você conectar pessoas para o reino da glória dele. Existe algo que o Senhor depositou na sua vida. Eu sinto no meu espírito isso nessa noite a dizer. Paulo, quando ele chega na ilha de Malta, a palavra do Senhor diz que os homens que moravam naquela ilha, receberam Paulo com muita alegria, receberam Paulo com muita misericórdia. E quando Paulo desceu para a ilha, colocou os pés na ilha, a Bíblia fala que havia muita chuva e frio naquele lugar. Talvez aquele ambiente não era um ambiente favorável para Paulo. Talvez não era um ambiente que Paulo gostaria de estar, meu amado. Mas Paulo estava sendo enviado naquela ilha por um propósito de Deus. Talvez existem lugares que você não está gostando de ir. Existem lugares que você está olhando e está dizendo para você mesmo: eu não consigo enxergar a mão de Deus agindo aqui. Eu não consigo enxergar porque esse ambiente é um ambiente desfavorável. Mas eu quero dizer para você nessa noite: o ambiente ele pode ser desfavorável, mas o Deus que te colocou nesse lugar, Ele tem poder de alterar o cenário, só para manifestar o poder dele através da sua vida nesse ambiente, meu amado. Eu lendo essa palavra, isso deixava muito forte em meu coração. Pessoas em ambientes desfavoráveis, em ambientes que não conseguem enxergar um mover de Deus, mas Deus te colocou lá, meu amado. Seja na sua casa, seja na sua família, Deus te colocou lá, meu amado, porque existe um propósito dele. Existe um propósito. Deus irá mudar o cenário. Não importa o ambiente, meu amado. O importante é que Deus te colocou lá, porque Ele vai mudar o cenário. Aleluia. Deus, Ele vai conectar pessoas certas, pessoas propícias, para que possa ser gerado em você um cenário favorável nesse ambiente desconfortável. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Deus quer te usar, meu amado, para conectar pessoas, para conectar pessoas. Quando Paulo chega nessa ilha, a primeira coisa que Paulo enxerga era uma fogueira. E Paulo, num espírito voluntário, a Bíblia fala que ele começa a juntar os gravetos, meu amado. E ele juntava os gravetos. Paulo não se preocupava com o ambiente, meu amado. Paulo não estava preocupado com o frio. Paulo não estava preocupado com a chuva. Porque Paulo
ele tinha convicção daquela fogueira, e ele foi atrás dos gravetos. Deus está dizendo nessa noite, Deus está liberando uma palavra nessa noite, dizendo para você: se você conhece o fogo do Senhor, então conecte os gravetos. Está na hora de conectar os gravetos para que o fogo cresça, meu amado. O fogo ele só vai crescer quando os gravetos começarem a se juntar, meu amado. Eu vejo uma palavra sendo liberada nesse lugar, nesta noite. O fogo ele vai aumentar, não com um graveto, mas com vários gravetos. E Paulo, ele foi um conectador de gravetos para que o fogo não parasse. Aleluia. Ora labassuri anda labalamanaia. Ora labassuri canta labalamanai. Oh, aleluia! Deus está liberando uma palavra nessa noite. Assim como Paulo, voluntariamente pelo Espírito, ele foi atrás dos gravetos. Vai atrás dos gravetos, meu amado. Porque o fogo irá aumentar quando os gravetos estiverem juntos. Enquanto os gravetos estiverem espalhados, o fogo não vai aumentar. O fogo em Capão Bonito não vai aumentar enquanto os gravetos estiverem espalhados. Mas quando os gravetos se ajuntarem, o fogo vai crescer em Capão Bonito. Aleluia. Aleluia. E todo aquele que tem um espírito de Paulo, que se preocupa com o graveto, sempre a víbora vai aparecer. Quando Paulo estava pegando os gravetos, com o calor daquela manifestação, a Bíblia fala que uma víbora saltou e tocou na vida de Paulo. O calor do Senhor, o calor do Espírito Santo nas nossas vidas, meu amado, vai fazer levantar muitas víboras. Quando eu falo víbora, eu estou falando do inimigo, meu amado. Porque o inimigo não vai ficar contente, meu amado, com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. O inimigo não vai, ou já não está contente com o calor que Deus tem manifestado na sua vida. Mas eu tenho mais uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida. Se você está no propósito de Deus, a víbora pode se levantar, mas ela vai cair pelo fogo de Deus que habita dentro de você, meu amado. E nada terá poder de tocar na sua vida, porque o calor do Espírito Santo manifestará o poder de Deus na sua vida. Aleluia. E todos naquele lugar começaram a olhar a vida de Paulo para ver se algo acontecia de mal a ele, meu amado. E eles ficaram algum tempo na expectativa humana. Existem pessoas, meu amado, na expectativa humana, olhando para a sua vida, achando que a manifestação de Deus na sua vida é algo do homem. Mas Deus está dizendo assim para você: eu vou surpreender eles através da sua vida. Existem muitas pessoas que olham para você e pensam, é manifestação humana. Mas Deus está dizendo, deixa a víbora, porque ela vai morrer com o meu próprio calor. Aleluia. Enquanto todos olhavam, nada acontecia com Paulo. E de repente eles viram que nada acontecia. E eles foram inclinados pelo Deus de Paulo, meu amado. Através da sua vida, meu amado, muitos vão se inclinar
Muitos vão se render aos pés do Senhor, por aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Gostaria de orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor,